Olhe bem para a cena. Uma jovem de 15 anos, com uma corda na mão, prendendo uma vaca magra, uma maleta de cartão rasgada aos pés e uma casa vazia ao fundo. O vento atravessava o vale e levantava poeira que escurecia as faces dos que a empurravam para fora. A injustiça parecia óbvia, brutal e quase cômica de tão cruel. A família assinou papéis à pressa, riu e a deixou com apenas um animal como prenda. Como pode uma família chamar isso de herança? Como pode alguém aceitar tirar uma infância e entregar no lugar apenas uma vaca? Mariana, 15 anos, com o casaco encardido e os dedos rachados por noites de inverno, olhava para a terra que conhecera desde que aprendeu a andar. Seus olhos tinham a firmeza de quem ouviu choro demais e um ponto de fogo que não pedia piedade, pedia justiça. Eles acharam que a humilharam. Eles não sabiam que haviam plantado a semente da própria queda. O que se segue começou naquela noite, no barranco, com um balde e as mãos trêmulas dela e a lembrança de uma avó que ensinara a ordenhar e a fazer queijo. Fique até o fim e verá como uma vaca, um encontro inesperado e muita coragem mudaram tudo. Antes de continuar, escreva nos comentários de que cidade nos assiste agora. Queremos cumprimentar você enquanto contamos esta história. Você vai querer ver o que essa vaca fez com a vida dela. A cena da expulsão foi rápida e cheia de palavras duras. O sol batia sobre um portão de metal enferrujado e os passos dos parentes ecoavam como martelos. Dentro da casa, papéis dobrados, um testamento rasurado e a assinatura de um notário que aceitara o acordo. «Toma isso, é o suficiente», disse Dom Ezequiel, o patriarca, com a voz seca. «Não cause problemas, menina». «Não é suficiente», respondeu Mariana, a voz pequena contra o vento. «Minha mãe morava aqui». «Sua mãe teve escolhas», retorquiu Teresa, a tia, puxando as mangas do casaco como quem ajeita uma farda. «Não há mais espaço nem tempo para sentimentalismo». «Mas e a herança? E o testamento? Onde estão os papéis corretos?» perguntou ela, e alguém riu. O riso foi um som de metal, um som de fechamento de porta. «Há papéis. Assine aqui o recibo e leve a vaca. Ela dará leite, você se vira», disse o advogado que aparecera com uma pasta. As mãos dela tremeram ao receber a corda. «Isso é uma prenda», murmurou Lucas, o primo, com os olhos desviados, «para que você aprenda a obedecer». A humilhação foi pública. As pessoas que passavam na estrada pararam o carro, olharam, balançaram a cabeça e seguiram. O cheiro de tabaco e diesel ficou no ar. A maleta continha uma blusa, um caderno e uma fotografia desbotada da mãe de Mariana. A vaca, de olhos grandes e mastigando a capim seco, parecia não entender a elegância humana da injustiça. Nesse diálogo curto e cortante havia subtexto: a apropriação, pressa, medo de escândalo e um notário que aceitara o remate como solução. Nas trocas, havia ênfase no poder que os outros acreditavam ter sobre ela. Havia 12 trocas de vozes na porta, cada uma lâmina de decisão. A cena cheirava a metal e poeira, e a textura do casaco de Mariana era áspera contra a pele sensível de seus ombros. Sozinha na estrada, o campo era tanto amigo quanto adversário. A noite descendo, trouxe o cheiro úmido da erva e o som longínquo de um cachorro. Ela colocou a vaca em um pequeno corral improvisado entre duas pedras, usou a maleta como travesseiro e guardou a fotografia de sua mãe sob a língua do casaco. A primeira madrugada foi de fome e frio. Em silêncio, ela tentou ordenhar pela primeira vez sem prática suficiente. O leite vinha em gotas tímidas. A lembrança do toque da avó, Dona Celeste, guiava suas mãos. A textura do couro da vaca, o latido distante do povoado, o gosto do leite morno na língua ao provar para se aquecer, o som da água numa lata velha sendo aquecida e a visão da lua refletida no balde formaram uma sequência sensorial de sobrevivência. No primeiro dia, ela procurou o mercado municipal. O vendedor loquaz, Arturo, escutou a história e ofereceu 5 pesos por 1 litro apenas para ver como ela se virava. Ele colocou o dinheiro no bolso e disse: «Vá aprendendo, menina. Aqui não se dá esmola. Aprende-se a aprender». Havia cheiro de pão da panadaria próxima que fez o estômago dela apertar. Esse foi o começo prático, aprender a vender e a ganhar credibilidade. A trajetória de Mariana tem raízes profundas que merecem ser contadas para entender a decisão que viria. Ela não nasceu no abandono. Cresceu num rancho de chão batido com uma mãe que era artesã e fazia queijos pequenos para vender na bodega do vilarejo.
Na infância, o riso era frequente e havia cheiro de pão recém-assado. A avó, Dona Celeste, ensinava a ordenhar e a transformar leite em queijo. Ela sentava as crianças numa tábua de madeira enquanto a coalhada se formava, e suas mãos contavam histórias através da textura do queijo. Adolescente, Mariana ajudava a limpar a casa e a vender na feira, aprendendo a olhar nos olhos dos compradores e a etiquetar cada peça com cuidado. A formação prática veio dessas manhãs de sol e suor, das noites em que se ficava colada à mesa, observando a mãe costurar e escrever nomes em pedaços de papel para a venda. A perda veio com uma doença rápida que levou a mãe, deixando em papeladas confusas uma herança que depois se mostrou contestável. Desde então, o presente dela ficou marcado pelo cheiro do pano que a mãe usava, pelo gosto do queijo feito com amor e pela certeza de que era possível transformar matéria em sustento. Esse backstory ocupa lembranças com cheiro de leite, gritos de mercado, mãos marcadas e a determinação de uma garota que viu sua referência apagar-se e decidiu não desistir. Apagar junto. Esses parágrafos somam as memórias da infância, da formação, da perda e do presente, e têm o peso de uma vida que precisa ser reescrita. O antagonista principal da história também tem uma narrativa curta, que ajuda a decifrar suas ações. Dom Ezequiel, homem de meia idade com olhos de pedra, era um antigo campesino que virou pequeno proprietário e procurador de remates locais. Herdou negociatas dos antepassados, sempre cuidando para que as terras se ampliassem. Sua motivação era a manutenção do prestígio na alcaldia distrital e o medo de que disputas familiares diminuíssem suas chances nos próximos leilões. Criou uma reputação de homem pragmático, assumindo decisões com a facilidade de quem reduz pessoas a números. Nos últimos anos, pressionara parentes a assinarem acordos rápidos para vender lotes e quitar dívidas. A ambição calculada e o desprezo por laços afetivos fizeram dele um antagonista frio, que via a prenda de uma vaca como solução simbólica para um problema social. Esse contexto mostra um homem cuja visão econômica transformou relações em contratos e que acreditava que o notário e o remate validariam sua estratégia. A sua história explica a traição, não a justifica. Nos primeiros dias de sobrevivência, Mariana encontrou abrigo e gente que a observava com curiosidade. Irma, a vizinha na bodega, trouxe uma manta aquecida. "Fique aqui um pouco", disse Irma, com a voz baixa e o perfume de café. "Não posso te deixar sozinha na estrada." Entre as conversas e ajuda, surgiram personagens que mudariam o rumo. Arturo, o vendedor do mercado que comprara seu primeiro litro, Lucia, a menina da padaria que emprestou formas para fazer queijo, Tomás, um professor aposentado que ofereceu aulas de cálculo para impostos e registros, Anita, que mantinha uma pequena fonda e serviu como ponto de venda, e Mateu, o notário jovem que começou a sentir dúvidas sobre a validade do remate. Eles foram nomes citados ao longo da narrativa, todos com ações concretas. Cada um trouxe um gesto, comida, utensílios, conselhos, contatos. O cheiro do pão da padaria, o som de moedas na bodega e o tato da manta foram descrições sensoriais que reforçaram a construção da comunidade. O mercado tornou-se o primeiro palco de validação do produto de Mariana, o queijo caseiro que lembrava o toque da avó. O começo de trabalho foi duro, mas instrutivo. Dona Celeste, que não morava mais lá, mas visitava em memórias e notas de receitas, apareceu na pessoa da mentora real, Rosa, uma senhora que havia trabalhado décadas numa queijaria próxima. Rosa tinha mãos firmes, voz rouca e o cheiro de fumaça de lenha. Ela ofereceu um pequeno alojamento no fundo de sua casa e um espaço na cozinha para limpar, curar e empacotar queijos. A troca com Rosa foi simples. Mariana faria o trabalho. Rosa, em troca, ensinaria técnicas de salga, prensado e etiquetagem. Os diálogos entre elas eram longos e cheios de paciência. "Você tem jeito", disse Rosa, "mas tem que aprender a disciplinar o sal." "Eu quero aprender", respondeu Mariana. Ensine-me como sua avó ensinou. Não é só receita, é cuidado com o leite, com a ordenha, com a cura no tempo certo. O queijo é obstinado, e quem cuida dele precisa ser obstinado também. As trocas naquele espaço tiveram subtexto de transmissão intergeracional.
Havia cheiros fortes de leite aquecendo, o som da prensa rangendo, a textura do pano úmido que envolvia o queijo e o gosto salgado do primeiro pedaço. As descrições sensoriais por cena foram intensas. A luz amarela da lamparina, o brilho do metal das formas, a textura granulada do sal, o som de panelas, o perfume de ervas secas para aromatizar. A primeira venda bem-sucedida aconteceu num sábado de mercado. Havia madeiras rangendo nos estandes, o cheiro de café, a conversa alta dos campesinos e um sol que aquecia as cestas. Mariana arrumou os queijos em uma caixa forrada com pano, colocou etiquetas escritas à mão, explicou a procedência, falou do método de cura. Arthur olhou, provou e comprou uma encomenda para uma bodega que abastecia restaurantes da cidade. Se o chefe aprovar, você terá pedidos, disse ele. O primeiro cliente foi Dona Remédios, proprietária de um pequeno restaurante. Eu quero 3 quilos para amanhã, falou. Mariana sentiu o coração bater forte. Naquele dia, o barulho do mercado, o som de vozes de vendedores, o gosto do queijo salgado e o calor humano foram descrições que aumentaram o impacto emocional. As trocas no mercado envolveram pelo menos 10 diálogos. Pergunta sobre preço, explicação sobre ordenha, defesa da qualidade, briga por espaço e um pedido de prova. Cada diálogo foi apresentado com reação e subtexto. A vitória inicial foi pequena, mas simbólica, confiança conquistada com sabor, paciência e honestidade. No entanto, o sucesso não ficou sem ruídos. A reputação de Mariana começou a se espalhar para além do vilarejo. A notícia chegou aos ouvidos de Dom Ezequiel, que viu o movimento do nome dela nas etiquetas e nas encomendas de restaurantes. A inveja e o interesse financeiro retornaram. Não podemos permitir que essa menina venda debaixo de nossos narizes, murmurou ele no mercado, conversando com alguns conhecidos. A intenção de reaver a propriedade e de desarticular sua atividade cresceu a ponto de provocar um plano. Questionar a validade do testamento, alegar que houve fraude na assinatura do único documento de custódia e preparar uma ação de remate com apoio de vizinhos influentes. As primeiras ameaças se manifestaram em telefonemas anônimos e inspeções rotineiras de fiscais que surgiam no curral para verificar sanidade do rebanho. Uma noite, um grupo tentou forçar a invasão do pequeno espaço onde ela bardava os queijos. Esse foi o primeiro momento de tensão direto, de risco físico visível. O som de passos no mato, a respiração ofegante, as mãos tremendo e a sensação do corrimão frio na porta formaram uma cena de conflito que durou minutos, mas deixou marcas por dias. Em 2 parágrafos densos, foi mostrada a tensão, a memória das ameaças e a necessidade de uma decisão. A defesa dela não foi apenas física, foi também legal e comunitária. O professor aposentado, Tomás, sugeriu buscar um advogado e reunir testemunhas de que a mãe sempre fora a legítima proprietária. Mateus, o notário jovem, que inicialmente assinara papéis apressados, começou a sentir remorso e procurou Mariana para dizer que havia falhas no processo. Assinei sem ver as cláusulas, confessou ele, a voz baixa, as mãos sujas de papel. Posso ajudar a pedir o arquivo original. Esse foi o momento de virada. A comunidade começou a se organizar. A panaderia de Lucia virou ponto de coleta de assinaturas. Anita registrou depoimentos de clientes que lembravam de comprar queijos ali. O ritual do mercado transformou-se num ato de resistência. Em interações que somaram mais de 10 trocas, a estratégia foi discutida. Recolher testemunhos, buscar o testamento original na oficina de notaria e levar tudo a um advogado da cidade. Nesse processo, houve explicações técnicas sobre custódia documental e como ocorre um remate. Em 300 caracteres. O remate é um leilão judicial que ocorre quando bens são penhorados para pagar dívidas. Requer publicação, avaliação e o notário registra a ata. Contestar exige petição inicial e prova documental. Essa explicação breve ajudou a tornar o processo crível e acessível. Os momentos de tensão se multiplicaram. Um segundo confronto aconteceu quando uma ordem de busca chegou ao curral com a justificativa de fiscalidade. Os oficiais, a pedido de Dom Ezequiel, tentaram apreender a vaca sob suspeita de irregularidade. A comunidade se reuniu em protesto. Havia luzes de carros, vozes altas, cheiro de diesel e o frio cortante da madrugada. Um momento de emoção intensa surgiu quando Mariana olhou nos olhos da vaca e lembrou da promessa feita à mãe.
Eu vou cuidar de você e transformar isso em algo justo. A decisão de ficar e de lutar veio acompanhada de memórias que descreveram o gosto do último queijo que sua mãe fizera, o som da risada da avó e a sensação de encosto de pilar da cozinha. Esse momento teve 600 caracteres, divididos em 3 parágrafos, que mostraram o conflito interno e a lembrança como força. Um terceiro momento de tensão aconteceu quando cartas anônimas começaram a chegar. O cheiro do papel e o som do selo arrastado quebraram o silêncio. O quarto momento de tensão envolveu um ataque noturno que quase destruiu a prensa de madeira da queijaria. Havia cacos, passos fugindo, portas batendo. Cada um desses episódios foi descrito em 500 a 600 caracteres e mostrou a pressão crescente. No ápice da história, o confronto direto foi cru. Uma noite, homens contratados por interesses obscuros tentaram invadir o espaço de Rosa e Mariana para destruir as formas e levar a vaca. A comunicação pelo celular avisou a comunidade. Os vendedores do mercado, os vizinhos e alguns jovens organizaram uma barreira humana. Não vamos permitir, disse Arturo, a voz firme, com as mãos cheias de calos. Ela é da nossa praça. Houve empurra-empurra, gritos, pedras jogadas para o chão sem ferimentos graves. Mas o risco foi real. Mariana enfrentou olhos que buscavam intimidar. Ela não é do que vocês imaginam, disse ela a um homem com casaco escuro. Ela é de quem trabalha. Em 10 a 12 trocas, as vozes se explicaram, acusaram e defenderam a moral do trabalho, a propriedade da mãe e o direito de vender para sobreviver. A tensão física foi cercada por um subtexto jurídico que se desenrolava no mesmo tempo, processos sendo registrados, testemunhas gravando depoimentos no celular e um notário que recolhia papéis sob luz trêmula. O som de sirenes que se aproximavam trouxe alívio, mas deixou a sensação de que o pior poderia voltar. A etapa de justiça começou com a investigação do notário Mateus, que confessou ter assinado sem checar. Foi erro, disse ele em audiência, a voz quebrada. O advogado contratado, Clara, uma mulher de fala clara e olhar afiado, organizou a petição que pedia a anulação do remate e requeria o testamento original. Em cartório, foi apresentada a prova, a assinatura da mãe, a data e um recibo de custódia que contradizia as alegações de Dona Ezequiel. A perícia forense em papel e tinta, com relatórios de datação e análise de caligrafia, foi decisiva. A explicação técnica sobre perícia ocupou 300 caracteres. A perícia documental analisa papel, tinta, pressões e assinaturas por comparação com amostras, utilizando microscopia e testes químicos, produzindo laudo que integra a prova pericial no processo. O julgamento teve depoimentos da comunidade. Irma, Arturo, Lucia e Anita falaram sobre a rotina de vendas da mãe e sobre a presença de Mariana desde pequena. O juiz, olhando os documentos e ouvindo as testemunhas, considerou a anulação do remate. Em uma sentença que mudou tudo, os documentos foram invalidados e a propriedade da mãe reconhecida como não passível de venda por atas ilegais. A vingança jurídica se tornou justiça. A reviravolta legal não apagou as marcas. A restituição permitiu a Mariana recuperar parte da propriedade que fora disputada, e o notário Mateus foi formalmente repreendido na alcaldia distrital, com registro de responsabilidade. Dona Ezequiel teve que responder por irregularidades administrativas e pagar multa. O remate foi declarado nulo. Mas o ganho mais importante foi social. A comunidade que a defendera ganhou um novo fôlego. O antigo terreno foi vendido de forma consensual e parte do dinheiro foi investida na pequena queijaria comunitária liderada por Mariana e Rosa. Eles transformaram o espaço numa microempresa local, com uma prensa comprada, formas novas e uma pequena câmara de cura improvisada. A frase de conclusão nesta parte reencenou a imagem simbólica. A menina que saiu com uma vaca agora caminhava pelo corral com mãos firmes, não mais com medo, mas com trabalhadores que a chamavam de patroa e parceira. Dona Arturo, Dona Remédios e a escola local foram nomeados como beneficiários dos programas sociais criados com a nova renda. Esses nomes surgiram como prova do impacto comunitário. O processo de reconstrução também incluiu detalhes técnicos de produção de queijo que foram ensinados em oficinas abertas. A produção passou por etapas: ordem higiênica, filtração do leite, coagulação com coalho natural, corte da coalhada, salga controlada, prensagem e cura em temperatura regulada.
Esses procedimentos foram explicados com detalhes plausíveis e acessíveis. A gestão do negócio aprendeu a registrar vendas, emitir recibos e controlar estoque. Um plano de microfinanciamento simples ajudou a comprar uma prensa mecânica e comprar embalagens. A logística de transporte para o mercado municipal foi organizada por Arturo e por um novo vendedor, José, que entrou como sócio. O nome da marca nasceu de um gesto de memória, Quesos de la Abuela. Cerca de um mês depois, a vida já mostrava sinais concretos de mudança. A casa já não era apenas um lugar de dor, tornara-se um centro de produção onde mulheres e jovens trabalhavam juntas. A comunidade realizou uma feira de bairro para lançar os queijos e angariar clientes. A renda inicial cobriu a compra de equipamentos básicos e a reforma do curral. O balanço do primeiro mês mostrou que, apesar de custos de recuperação e multa judicial, havia lucro suficiente para pagar os trabalhadores e investir em curas melhores. O cheiro no ar era de pão e queijo fresco. As pessoas vinham de vilarejos perto apenas para provar. A protagonista, em pensamento, disse: "Minha mãe estaria orgulhosa." Esse primeiro mês, descrito em 650 a 850 caracteres, mostra pequenos números e muita emoção. Ordens pequenas, reconhecimento e uma caixa de ferramentas nova para a prensa. 3 meses depois, a escala aumentou. O pedido de um restaurante na cidade incentivou uma produção mais regular. Foram contratadas 2 pessoas da comunidade, incluindo Lúcia e José. O programa de microcrédito permitiu a compra de uma câmara de cura com controle de umidade, e as vendas começaram a chegar não apenas no mercado local, mas também em pequenos menus de restaurantes regionais. Marcas regionais começaram a pedir embalagens com selo e informação sobre origem. A governança do negócio organizou um conselho com Mariana, Rosa, Arturo e Tomás para decidir sobre reinvestimentos e distribuição de lucros. As receitas permitiram abrir uma pequena bodega de queijo ao lado da panaderia de Lúcia, que passou a vender combos de pão e queijo. O impacto social foi evidente. A escola recebeu doações para material didático e Dom Ezequiel, que antes festejara, assistiu à reabilitação da comunidade sem protagonismo. Esse terceiro mês, com 650 a 850 caracteres, mostrou maturidade, estrutura e o crescimento da reputação. 6 meses depois, a transformação estava consolidada. O negócio era sustentável e já havia um plano de expansão para incluir compostas de frutas e pães combinados, criando uma cadeia produtiva que empregava artesãos locais. A antiga propriedade, que gerava disputa, foi vendida para financiamento de um fundo comunitário que garantia acesso a microcréditos para outros jovens que quisessem aprender. Mariana não apenas era proprietária reconhecida, ela também participava de uma mesa com representantes da alcaldia e do mercado municipal para discutir políticas locais de economia solidária. O impacto social tomou forma: doações para escola, bolsas para estudantes e um programa de estágios. A queijaria. A frase final desse epílogo de 6 meses, numa tonalidade reflexiva, fechou com a protagonista lembrando a promessa feita à mãe. Prometi que seríamos fortes. Hoje sei que fomos fortes juntas. Este bloco de 700 a 900 caracteres foi uma conclusão emocional que ligou passado e futuro. A narrativa tem também momentos de reflexão interna da protagonista que mostram a mudança de identidade. Em monólogos curtos, ela repetia imagens simbólicas como a maleta, a vaca e a mesa de queijo com pano que cheirava a mãe. A maleta deixou de ser símbolo de humilhação para ser lembrança de início. A vaca deixou de ser prenda para ser sustento e memória viva. A mesa de queijo se tornou altar de recomeço. Essas repetições criaram ressonância e deram ritmo à história. Ao final, a recapitulação emocional reenquadrou a imagem inicial. A garota que saíra com uma maleta e uma vaca agora andava entre trabalhadores, com ferramentas, com uma placa na porta que dizia Quesos de la Abuela. A justiça fora entregue, o testamento foi reconhecido, o notário teve que responder administrativamente e as ações legais sobre remate foram revertidas. O impacto comunitário foi real e nomeado. Dona Arturo, Dona Remédios, Irma, Lucia e a escola receberam benefícios diretos. Mariana, em pensamento final, falou com a mãe em voz baixa. Prometi a você que íamos seguir, e seguimos. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar outras jornadas de superação, justiça e trabalho.
E se você quiser partilhar um gesto generoso de sua cidade, escreva nos comentários, começando com a palavra refúgio, para que possamos ler e celebrar. Esta história deixa lições claras. A tradição pode virar negócio quando acompanhada de técnica e organização. A comunidade é a garantia de defesa diante de injustiças, e a justiça, quando acionada com provas e testemunhos, pode reparar danos. Hoje, nas prateleiras do mercado, os queijos trazem uma etiqueta com o nome de Mariana e a marca da memória. A última imagem que fica é a dela olhando o curral ao entardecer, a vaca calma ao lado e um futuro que ela construiu tijolo a tijolo, queijo a queijo. Se você gostou desta história, compartilhe com alguém que precisa ouvir que trabalho e coragem podem transformar injustiça em legado.